Fala, povo, estamos aqui para gravar o piloto do nosso podcast, videocast, mesacast, não sei o que cast. Petcast, Petball, Popball. Hoje, Ana e Flora vão falar um pouco sobre populismo e pandemia no Brasil, com dois textos que são meus, então o mais endógeno possível. E pro nosso piloto tá bacana. E aí, quem começa falando? Ana? Pode ser? Oi, gente, tudo bom? O texto do Fred, né, ele vai focar bastante nessa construção de identidade, nessa união entre pessoas por uma determinada ideia, um determinado político. E aí, fala a parte. A gente vai... Uma das coisas que tanto eu, que sou a Flora, quanto a Ana nos interessamos muito foi a respeito da identificação dos atores, né? Que a identidade ela pode partir, pode resultar tanto na inclusão do sujeito quanto e concomitantemente com a autoexclusão deste mesmo sujeito do grupo ao qual ele não se identifica. E a gente achou isso muito interessante, porque a partir disso existe uma interpretação da situação deliberada, para benefício próprio. Então, assim, a pessoa faz uma interpretação de uma situação em que ela está vivendo, em que o país está vivendo, a partir de uma visão que vai confirmar o que ela já acredita de antemão. Meio que aquele viés de confirmação, né, que a gente fala, e que acho que na polarização ele deu uma amplificada, né, ele fortaleceu isso, assim, no momento de polarização você acaba meio que buscando proteção em algum grupo social onde você se sinta seguro, e aí aquela informação ela vai, em que você já acredita, que produz esse viés de confirmação, ela vai te deixar mais seguro de alguma maneira, né. A pergunta que você tem que fazer, por exemplo, que tipo de identidade o bolsonarismo criou, assim, né? E aí, o texto ele até vai para esse lado, assim, mais... O que o Bolsonaro fez durante a pandemia e o que isso gerou nas pessoas, né? Por exemplo, ele minimizou a pandemia e o texto fala justamente sobre o medo da morte. Então, até que ponto as pessoas apoiaram o Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. E que tipo de identidade isso foi criando nas pessoas, assim, né? E aí tem até uma parte que ele fala sobre esse sentimento de pertencimento. As pessoas que às vezes não se encontravam em grupo nenhum foram se encontrando no grupo mais conservador, mais à direita, mais centro-direita, que foi se encaixando ali no perfil bolsonarista, até mesmo durante a pandemia, né? Foi algo novo para muitas pessoas estar dentro de um grupo. Talvez fosse uma identidade que tivesse meio difusa, né? E ele conseguiu de alguma maneira ser o catalisador, assim, desse processo. Conseguiu ser esse elemento que unia essas identidades. Mas, em um dado momento, a condução da pandemia meio que mudou isso, né? Assim, fez com que essas identidades ficassem meio divididas, sei lá, com que essa galera se dividisse, assim, de forma geral, né? Exatamente. E aí ele fala bastante sobre essa questão dessas pessoas realmente... Porque ele fala muito dessa questão de você querer pertencer a um grupo e aqueles que não pertencem a esse grupo são os excluídos daquele círculo. E aí você começa a ter uma oposição, e aí começou a ter a polarização entre os que são a favor do Bolsonaro, que eram a favor do Bolsonaro, e os que não eram a favor do Bolsonaro. E aí gerou todo aquele ciclo vicioso que a gente teve, não só durante as eleições, mas desde 2018, que foi essa um contra o outro, mas que durante a pandemia isso meio que afetou o lado bolsonarista, assim, a direita em si, que foram tendo muitos conflitos internos mesmo, né? Alguns não concordarem e saírem daquela bolha e acabar surgindo o que a gente falou da terceira via, né? Agora, Flora ficou aquele texto que era mais sobre a gestão da pandemia, né? E eu acho que isso teve um papel importante nessa coisa da divisão, né? As pessoas identificarem meio que a gestão da pandemia
não estava se importando muito com a vida dela. Assim. A ideia de que a forma como o governo decidiu enfrentar, talvez não enfrentando, pode ter ajudado a cavar a própria cova do bolsonarismo do ponto de vista eleitoral, né? Ou pelo menos impedir uma vitória que era muito provável, mesmo contra um candidato tão forte quanto o Lula. Acho que é bom a gente frisar nessa altura do discurso, né? A gente está se referindo a 2 textos diferentes. O Fred, né, claro, iniciou falando sobre isso, são 2 textos de autoria dele. Um se chama We Are All Going to Die One Day, que é o que esse que dá mais contexto, uma situação que perpassa até o mensalão e todas as dificuldades as quais o Partido dos Trabalhadores passou. E um outro texto que tem mais dados estatísticos, que é os desafios políticos na América Latina. Covid-19, né? Os desafios políticos na América Latina. E todos vão fazer a análise do governo Bolsonaro e da movimentação política social, assim, né? Política social é complicado. Mas nesse período específico da Covid, assim, como a Covid influenciou isso? E, sim, com certeza. A união que o Bolsonaro conseguiu ter, tendo em vista que antes a gente vivia sempre na dicotomia do PSDB, PSDB-PT, o Bolsonaro conseguiu mudar isso e conseguiu unir mais uma direita mais expressiva e mais radical, de fato, né? Em torno dele, em razão do antipetismo que estava gritante em 2018, 2019. Então ele ganha a eleição sustentado, alicerçado por esse antipetismo e sendo realmente a saída mais radical que o pessoal de direita e o centro-direita foi inclinado, né, a seguir. E a pandemia muda um pouco isso, porque uma parcela das pessoas que eram centro-direita enfim, aí o texto não fala bem isso na realidade, porque eu acho que é difícil você dizer especificamente, uma parcela das pessoas que eram centro-direita, mas assim, né, a gente pode deduzir que o pessoal que era menos radical conseguiu ver certas atitudes no governo, e aí você vê mesmo figuras do próprio governo, como Moro, Hasselmann e tal, que se desprenderam deles. Teve alguns momentos, a gente passou por diversos momentos que foram muito difíceis, muito complicados, influenciados pela pandemia, que fizeram com que o governo Bolsonaro tivesse essas rupturas, e isso também existiu dentro da parcela de apoiadores dele. Eu acho que é isso. Esse segundo texto realmente é muito bom. Esse segundo texto, né? O da We Are All Going to Die One Day, ele é muito bom. Por fazer essa recapitulação contextual, ele fala, por exemplo, uma coisa muito doida, que acho que às vezes a gente esquece que o Bolsonaro, no auge da pandemia, ele teve 4 mudanças de ministros em menos de um ano. E isso, às vezes a gente esquece, né? Como essas coisas demonstram que estava tendo um problema muito grande lá dentro, assim. A gente ficou sem ministro da saúde durante uns bons meses. No primeiro pico da pandemia, né? A gente ficou sem ministro da saúde. O Pazuello era interino, assim. Ele foi definido como ministro depois que passou o primeiro pico da pandemia, que aqui no Brasil não foi nem um pico, né? No caso, ele foi um platô. Porque muita gente chegou num pico de óbitos e aí as pessoas continuaram morrendo no mesmo nível, assim, né? Aí é curioso como isso casou exatamente com o momento que a gente não teve ministro da saúde. E é mais, claro, como evidência anedótica, mas é mais um ponto a favor da ideia de que a política era não ter política. Eu acho que é complicado. É realmente um paradoxo que os 2 textos também vão falar, da dificuldade do político que se sustenta em bases antipolíticas, e aí de repente ele vira presidente da República, e aí de repente você está em meio a uma pandemia, e aí qual que vai ser a sua estratégia política, sabe? Sendo que você é um político que é antipolítica. E o que acontece é que vira barbárie mesmo, assim, não tem no que se sustentar, é uma negação de si mesmo, e
ele tem que, em razão disso, atacar a mídia, tem que atacar as estruturas, tem que falar que o STF está mentindo, que os jornais estão mentindo, que os deputados estão mentindo, sabe? Então, assim, é uma destruição do político vindo do próprio político que realmente não tem como não dificultar a atuação política dele. E o que marca também, que é bem curioso, assim, interessante do ponto de vista analítico, é que, claro, a gente tem que fazer distinção entre extremismo, populismo e fascismo, né? O governo Bolsonaro tinha certamente um pouco de cada, mas especialmente quando a gente pensa na estratégia populista, né, você tem que fazer esse shift blame, né? O blame shifting. Você tem que jogar a culpa no amiguinho, assim, jogar a culpa no outro. E esse processo de jogar a culpa no outro, ele acaba sendo mais difícil quando você tem um problema que precisa ser enfrentado pelo próprio executivo, de qualquer forma, né? Assim, a gestão da saúde é essencial, principalmente pelo jeito que é desenhado o nosso sistema. Assim, o nosso sistema de saúde ele é bem centralizado, ele tem uma relativa centralização, né? Então, o texto até comenta um pouco sobre a coisa do federalismo, assim, como que os governadores, por tentarem agir, eles se tornaram inimigos, eles se transformaram naqueles contra quem o Bolsonaro se opunha. Ele precisava se opor. E muitos que surfaram do bolsonarismo em 2018, né? Então, assim, desgastou relações que antes eram de alianças, se transformou de repente assim, numa questão de adversário político mesmo, sabe? Então, acho que ajudou muito também a ter esse isolamento da parte mais radical do bolsonarismo na pandemia. E uma outra coisa que eu queria falar também, que nós estávamos falando sobre a identidade, né? Sobre essa questão das pessoas se agruparem contra os seus interesses já pré-estabelecidos. Eu acho que a dinâmica das redes sociais, como já é muito falado hoje em dia, colaborou 100% com isso, né? Justamente o uso do bolsonarismo das redes sociais, porque os algoritmos funcionam dessa forma. Ele vai criando essas bolhas, você interage com quem tem ideias próximas à sua, e aí você acaba, assim, consolidando aquela sua visão de mundo, né? E pensando no contexto da pandemia, eu acho que a partir da CPI, da Covid, né? Eu acho que isso meio que deu uma estremecida, sabe? Essas estruturas virtuais mesmo do bolsonarismo. Porque se você for ver, assim, eu lembro de acompanhar muitas pessoas que estudavam as redes sociais, esses grupos, né, de interesse e tal. E na CPI, essas bolhas meio que entravam em contato, sabe? Já tinha uma certa divisão ali sobre o conteúdo que era disseminado, tanto da esquerda quanto da direita. Então, assim, eu acho que as identidades que antes estavam muito isoladas e agrupadas já foi meio que se diluindo, assim, sabe? Eu acho que a CPI da Covid assim, foi crucial também para esse desmembramento do bolsonarismo. O texto que a Flora estava falando, ele para exatamente na instauração da CPI. Assim. Ele é do tempo que a CPI foi instaurada e a gente não sabia ainda quais seriam os resultados concretos dela. E talvez ela não tenha tido resultados tão concretos do ponto de vista da punição, mas todos eles foram resultados simbólicos muito relevantes, né? Essa coisa da definição da percepção que as pessoas tiveram na CPI, justamente de que a política era não ter política, a coisa das vacinas, assim, foi muito... bateram muito na corrupção, ou numa pretensa corrupção das vacinas, que a gente não sabe exatamente como é que funcionou. Lá foi um negócio bem obscuro, né? Lá no Vasto, né, que eles se encontraram. O legal da gente estar em Brasília é que a gente tem referências, a gente sabe onde são os lugares, né? E sabe também desses personagens que ficam meio que circulando, assim, pela capital, né? Os lobistas. A diferença é que o lobista, no caso, ele era PM, ao mesmo tempo era o combo do bolsonarismo em todas as suas dimensões identitárias possíveis, né? Então, era igual o responsável por aqueles eventos lá antes de janeiro, que era um indígena, que era pastor, ele tinha e tudo era falso, né? Ele era tudo, inclusive ele nem indígena era, na verdade, né?
Era uma coisa assim, ele era falso cacique, falso... Era um personagem, né? Ele era um personagem, e esse lobista era o cômplice disso também, né? Mas aí, essa evidência, ela mostrou, ou ela contribuiu para aprofundar a tal decisão identitária e o processo de jogar uma no outro. Tem uns gráficos, eu acho que a gente pode até na edição botar os gráficos, né, quando a gente for falar assim. Acho que é uma boa, né, pra gente exemplificar, assim, que mostram o nível de... eu uso o indicador de Oxford, Government Response Tracker. É uma iniciativa bem bacana, assim, de Oxford, que é uma galera que... é um conjunto de muitos pesquisadores, e eles estabelecem indicadores de combate à Covid e de isolamento social. Então, a ideia é que eles conseguem mapear as iniciativas governamentais em diversos níveis. Então, o Government Response Tracker, ele consegue comparar por país, mas em alguns países, como o Brasil, ele consegue no nível subnacional. Aí o que o gráfico mostra, acho que a Flora pode até falar mais pra gente o que ela achou desse gráfico, que o nível de enfrentamento do governo federal sempre foi muito abaixo do nível de enfrentamento dos governos estaduais, não importando qual a orientação ideológica. Depois eu mostro que ainda os alinhados com o Bolsonaro, eles enfrentaram menos, mas mesmo assim eles enfrentaram muito mais do que o governo federal, porque basicamente isso, assim, o nível de enfrentamento foi baixíssimo, e ao longo de toda a pandemia, né? Você não teve só falas do Bolsonaro, e inclusive o título do trabalho é uma fala do Bolsonaro, né? E a ideia foi chocar mesmo com essa fala, porque é isso, ele fala, todo mundo vai morrer um dia. Não sei se foi antes ou se foi depois de falar que ele não era coveiro, né? Mas eu achei mais impactante essa fala do todo mundo vai morrer um dia, porque ela em certa medida até é meio eugenista, né? Um certo, assim, os mais fortes sobrevivem, sabe? Um negócio meio doido, e que foi basicamente a condução da pandemia pelo governo federal do princípio ao fim. Então, mesmo quem discordava ideologicamente, quem concordava ideologicamente dele, foi mais combativo em relação à pandemia, enfrentou a pandemia. E uma coisa curiosa é que isso... Aí os textos não falam tanto dessa comparação internacional, né? Mas isso não foi o que rolou em outros países. Então tem aquela parada do rally around the flag, é meio se juntar em torno de uma causa. Em torno de qual causa esse cara se juntou, assim? Não, é isso, né? A pandemia no Brasil foi o tempo todo em crises. Assim, tirando o fato de que a comunicação do Bolsonaro, não só durante a pandemia, mas antes também, é uma comunicação violenta, e que tudo que acontecia em relação à pandemia, ele respondia de uma forma que não seguia a OMS, que todo mundo que seguia a OMS era o opositor dele. Opositor não, era mais o inimigo mesmo, assim, né? Campo de batalha. Inclusive os próprios ministros, como a Flora falou, e etc. E aí, no final do texto desse que a gente está falando agora, ele fala bastante de crise permanente no final. Que o governo foi o tempo todo baseado nessas crises, e que teve uma performance de uma crise de um populista em 6 aspectos de Moffitt, né? É Moffitt que eles falam? Moffitt, o autor, né? Pois é, e aí ela fala inclusive dessas de desinformação, assim, porque ele usou realmente todos os meios possíveis, né? Agora que a gente tá aí com a pele da fake news, né, que tá bem acalorada também no momento, mas assim, ele usou todos os meios possíveis para continuar a usar os meios que ele usava no governo dele, que era a teoria da conspiração, desmotivação, anti-PT, anti-partido. Então o tempo todo ele ficava batendo nessas teclas, né? Justamente porque talvez não sei, né, mas assim, o objetivo, de acordo com o texto, era ter essa crise permanente constantemente. Especialmente o texto sobre
sobre a gestão da pandemia, ele traz um pouco essa dimensão do contexto que o Bolsonaro foi eleito, né? E isso é fundamental, assim. Como o Juca falou, as redes sociais, elas de certa forma foram um veículo, uma linguagem para que isso rolasse, né? Mas elas não operaram no vazio. Então teve esse contexto assim profundo de desilusão com o PT, que virou uma desilusão com a esquerda, que virou um sentimento contra o partido. Tem uma literatura que fala que, na verdade, não era exatamente um sentimento antipetista, mas era um sentimento antipartido. O que acontece é que o único partido relevante é o PT. Então, o sentimento antipartido, ele acaba se transformando num sentimento anti-PT, né, em certa medida. Porque, assim, mesmo partidos mais tradicionais, como o PSDB, eles foram definhando, assim. Por quê? Porque eles, de fato, não tinham a mesma pujança, a mesma estrutura e a mesma lógica de constituição que tinha o PT. O PT ele é muito definidor da política nacional por conta de ser um partido com mais características de um partido forte num ambiente político de partidos muito fracos. Então, esse contexto, ele ajudou demais a criar o sentimento de antipetismo e antipartidarismo. Mas como que vocês acham que a gestão da pandemia em si fez essa divisão identitária? Assim? Em que momento que rolou essa divisão de identidade? Porque eu não sei se foi exatamente na CPI. Na CPI já estava rolando essa divisão identitária, né? Assim, me parece, eu tenho a impressão de que foi mais no início, justamente quando ele fala essa frase emblemática aí, de que todo mundo tem que ir para a rua porque todo mundo vai morrer um dia. É até um outro gráfico que vale a pena a gente colocar aqui na tela. Esse gráfico eu mostro o impacto das falas dele. Não sei se vocês se ligaram nesse gráfico. É um gráfico que usa o dado de mobilidade do Google para ver um índice de mudança. Assim. Então, ele está no zero, tipo antes da pandemia, está tudo no zero, né? Ou seja, não está no mesmo nível. Aí, esse dado é um dado que a Google disponibilizou durante a pandemia, que é um dado que ela rouba das pessoas. Não sei se eu posso falar isso, o Google vai me processar. Que ela rouba. Na verdade, ela pega, se você não disser que você não quer ser registrado, ela registra você. Mas no fim esse dado foi bacana para a gente conseguir olhar a movimentação das pessoas. E aí, no dia 11 de março, é o dia que a OMS declara oficialmente uma pandemia global, da Covid. Aí tem uma queda brusca, assim, uma queda muito abrupta. Pô, tá no zero, assim, vem... Aí chega no dia 24, o Bolsonaro vai pra TV e faz aquele pronunciamento, que ele fala que a vida tem que seguir normalmente. Todo mundo tem que voltar a trabalhar. Cara, a curva sobe de volta. E tem um trabalho, especialmente, acho que é do Weissman, o nome dele é difícil de falar, Weissman, não sei, que ele mostra que isso aconteceu de forma mais forte nas cidades com mais eleitores do Bolsonaro. Ou seja, as pessoas, meio que as palavras têm poder. Nesse caso, a palavra teve muito poder. Foi o poder de fazer com que as pessoas, de fato, ignorassem e fossem para a rua. O que acabou impondo o isolamento, impondo a queda na atividade, foi o fato das pessoas ficarem doentes e não conseguirem ir. Então, não é que as pessoas elas deixassem de ir para o trabalho porque elas acreditavam que elas deveriam ficar em casa ou porque elas tinham patrões que também acreditavam nisso. É porque elas basicamente ou ficavam doentes ou não sobreviviam à doença.
Então, esse momento, assim, parece que foi o momento dessa cisão. E aí, como que esses grupos eles se autodefinem? Assim, como vocês pegaram essa autodefinição desses grupos, assim, do ponto de vista identitário? Eles eram meio homogêneos, eles deixaram de ser homogêneos? O que foi esse ponto de cisão? Assim? Eu acho que, no texto não fala muito bem, mas acho que a Michelle Bolsonaro teve um papel muito importante nesse negócio, porque ela concentrou esse populismo dele na identidade, uma identidade super religiosa. Então ela meio que construía essa visão dele, ela moldava a visão dele em torno dessa ideologia, né? E parasitava nisso. Então acho que a religião teve um ponto muito forte nessa questão da pandemia. E até, sei lá, todos nós vamos morrer um dia, uma coisa meio religiosa, né? Se Deus quiser, né? Vamos na hora que Deus quiser. E se você tá salvo, não tem problema, você vai pro céu mesmo, então às vezes é até melhor do que aqui a Terra, né? É muito legal, amor, porque de fato o texto não menciona isso em momento nenhum. Não. E ela foi um elemento de apoio, de suporte discursivo para ele fundamental. Na assim. pandemia foi. Fundamental. Ela continuou sendo esse elemento de suporte de uma identidade evangélica. Ela foi bem mais assessorada que ele. De uma identidade evangélica. Isso é bem bacana. Porque eu acho, e as pessoas, os eleitores dele, se concentraram muito nessa religiosidade, né? Até depois, na campanha eleitoral, eles ficaram rezando, né, em frente. Então ela concentrou tudo isso. Acho que no fundo, porque o Bolsonaro não tem, como posso dizer, vou agora. Tipo, um apelo, assim, ele não tem um apelo religioso direto, é isso que você quer dizer? Também, mas ele não tem... A palavra, assim, igual a Michelle. A Michelle é muito mais em questão de religião, assim. Não sei. Não. Ele não fala algo sobre afeto, sobre uma forma afetuosa de falar? Também não, gente. Mas é porque a questão da religiosidade é transpassada na política através dela, ele não nada disso. Ele é literalmente o populista. Então, por exemplo, eu lembro que eu sigo alguns perfis assim, de cantores evangélicos e tudo mais, tipo, Gabriela Rocha, outros cantores assim, famosos se reuniam dentro do palácio ali pra orar, sabe, pra louvar, que não sei o que. Então, assim, o que move isso, pastores como Sila Malafaia, como o Cláudio Duarte, que tem muita voz, né? No meio evangélico, não são conquistados somente pela voz do Bolsonaro, mas por meio deles. Eu, pelo menos, enxergo a ponte através dela, porque ela tem esse carisma cristão. Ela foi lá na posse, orou, né, que não sei o que, para toda a nação, abençoou, consagrou a terra, o palácio. Ela faz isso. Ele não tem essa característica. Ele é muito tosco. E também não acredita na personalidade dele, né? Porque, ao mesmo tempo, porque ele demonstrava que ele era tipo evangélico, mas na verdade ele não é evangélico. Ele só demonstrava esse carisma, né? Mas eu acredito que ele é mais católico, né? E apesar que o público católico é bem maior. Mas essa ponte, assim, eu acredito que era mais por meio dela. A Michelle foi o trunfo do Bolsonaro. Foi a carta. Até a questão das vestimentas, sabe? A elegância que ela demonstrava, como se fosse assim, tipo. A imagem do conservador da família e da moral. Eu acho até que na Cores imagem. clássicos, sabe? Eu consigo enxergar esse negócio do marketing assim, desse lado. Eu acho que até na imagem da família conservadora, assim, tipo, o homem ele é mais bronco, ele é mais calado, ele não precisa nem ser tão religioso, exatamente, assim. Ele acompanha ela na igreja, porque isso é um valor, mas é um valor que ele não vai falar. Ela tem esse papel emotivo de consagrar e de... Ou então aquele vídeo dela que ela tava lá e ela orando em línguas. Pra tocar dela, sabe? E isso não tem. Mas isso é até um tópico importante, assim, porque agora eu sei uma matéria falando que a igreja que eles frequentavam durante as eleições, a galera tá um pouco assim, porque eles sumiram da igreja, eles não estão indo mais. E aí até soltou um comentário, tipo, eu acho que eles iam lá só pra ter voto mesmo, não sei o quê. Então também tem essa mudada no cenário agora, sabe? O Bolsonaro ele já tá mais quieto em relação à religião. E a Michelle, acho que ela continua, né? Eu não sei, eu não vejo as redes sociais dela, assim, mas
Ela Ela tá vendendo cosmético. Ela tá vendendo whipping. Sério? Falei marca. É sério? Não, gente, é sério. Ela só tava realmente. Agora tem patrocínio e Pink. Não, e pior que deve falando mal ainda. A Virginia vai tirar tudo de mim. Oi. E também tem uma coisa, eu lembro, depois que ele perdeu, não sei se vocês viram, assim, ele começou tipo a sair assim, um casamento que era só de fachada, que surgiu Começou a ter briga. que surgiu tipo assim, será que vai ter divórcio? Aí de repente, nesse negócio do divórcio, viaja pra lá pros Estados Unidos, que era a casa de José Aldo, pra sair desse meio, sabe? Sim. Porque no meio evangélico eles começaram a ficar assim, sabe, meio mal falados. Será que era de verdade? Será que era só manipulação? Essas coisas, né? Por isso que ficaram todo tempo lá, ficaram até uns 3 meses baterem na portinha. Ela voltou para o Brasil, depois voltou de novo pra lá, né? Essa coisa de ser um elemento de suporte discursivo foi, de fato, bem importante nas eleições, né? Foram várias vezes que rolou uma coisa tipo, não, o meu marido é assim mesmo, mas não prestem atenção no que ele fala. Sim, foca em mim. Ela Foca falou em mim, essa Porque a mulher edifica. A mulher edifica o homem. A mulher sabe edificar a casa. A mulher sabe Ela edificar. falou com essas palavras assim, não foquem no meu marido, não escutem ele, foquem em mim, sabe? E as mulheres que estavam no ambiente tudo aplaudiram, ficaram comovidas assim, com uma líder feminina da igreja. Eu vejo também, sabe o quê? Que as mulheres que tinham resistência, que concordavam, mas tinham resistência ao Bolsonaro, já pegaram a visão dela. A visão carismática Que foi dela. assim que ele ganhou voto. E as igrejas, então, até o marketing político, né? Porque as igrejas, dentro das próprias instituições, tinha propaganda eleitoral bolsonarista, assim. Diversas igrejas levantando bandeira, assim. Então... eu vi mesmo a pesquisa da professora Jaqueline, que a gente fez matéria com ela que uma pesquisa dela, ela falou que o voto decisivo do Bolsonaro para ganhar ou perder seria feminino, não era mais masculino. Né? Então, assim, justamente, graças a Deus foi falido, né? Essa propaganda feminina da Michelle. Ele não ganhou, mas assim... Não vai relaxar. Mas tanto ela conseguiu levar muito voto para ele, para as pessoas enxergarem que ela é a melhor versão dele, né? Mas até a Damares também, tipo, na minha família, tipo assim, minha avó não são tão ligadas à política, mas essa coisa da Damares, assim, daquele discurso dela de falar da questão das crianças violentadas e depois não dar um fim de saber, aí você descobriu e fez o quê? Dessa questão dela ter sido violentada quando criança, dela ter mostrado um papel assim, sabe, frágil e tudo mais, minhas tias, minhas avós assim, votaram nela, não porque ela, ai meu Deus, ela ia ser um ótimo perfil político, não, por ser mulher. Elas se identificaram de ver assim, tipo, que ela poderia fazer alguma coisa, enquanto a outra que já é ligada na política, que trabalha mais perto do governador, do Agnello, ela tava, gente, essa mulherinha de Brasília, ela não sabe de nada, tava doida, ela não tava ligando pra isso, sabe? Ela não tava ligando pela questão social, nem daquilo que ela passou no passado. Era mais uma política. Política. Mas isso também, a Damares é um ponto importante assim, de foco, né? Porque se eles não apoiaram a candidata do próprio partido, foi por uma questão religiosa. Isso. Foi porque a Damares, ela tava numa posição bem à frente da Flávia Arruda em quesito religioso, assim, né? Tipo... Sim. Não, e Flávia, no dia que Lula tava lá, tomando posse, ela já tava lá. Exatamente. Bracinho. E já saiu do PL. Ela viu que ela não ia ter cargo. Hollenberg já ganhou cargo público. Viu que não ia ter, que ele já ganhou cargo público na parte da Secretaria de Clima e Energia Sustentável. Eu acho que a frase do Bolsonaro, todos nós vamos morrer um dia, vem para concretizar essa ideologia cristã, né? Que eles parasitaram nela, porque a ideologia cristã, né? Prega a ideologia de gêneros, tudo que geralmente os leitores de Bolsonaro são contra, né? Então, como todos nós vamos morrer um dia, vamos cuidar do que é importante aqui, do que nós temos que tratar em terra, para a salvação ser garantida. Então, eles trabalharam muito bem nessa questão da religião. Agora, no texto, os dados que a gente coletou mostram, sim, é religião, mas é uma dimensão bem específica da religião e que não está só associada
aos evangélicos, mas está associada a diversos movimentos dentro dos próprios católicos, ou está associada a movimentos também espíritas, ou seja, não são só os evangélicos, né? É uma dimensão da religião que é bem peculiar e que é pluridenominacional ou multidenominacional, que não precisa nem ser cristã, pode ser até de outras matrizes, né? Que é o conservadorismo. Então, essa chave foi a chave que a gente conseguiu identificar nesse conjunto de dados, assim, conversando, entrevistando, né, submetendo a um questionário pessoas de direita, de um estrato social médio, né, que mostraram um pouco essa cisão, assim. Então, não sei, você quer falar um pouco sobre, Ana? Não, assim, só voltando naquela questão da classe não, dos grupos, né, que ele divide os grupos entre os conservadores que ficavam com medo, os conservadores ferrenhos que ficaram ali com ele o tempo todo. Também teve aqueles que são conservadores, ficaram com ele, ao mesmo tempo que não seguiram algumas coisas que ele falava, mas voltaram nele. Tipo, não se vacinem, vacinou. Não usei máscara, usou máscara, assim, sabe? Então, acho que ainda tem esse grupo, que pode não ser muitos, mas que ainda votaram nele, continuaram ali aliados, mas que souberam ter esse medo, assim, esse medo da morte, sabe? É uma mistura do conservadorismo ferrenho com esse medo. São meio que pessoas que não estavam gostando, não eram aqueles apoiadores ferrenhos, deixaram de ser bolsonaristas, mas nem por isso conseguiram fazer com que esse sentimento fosse mais forte do que o antipetismo que elas já tinham, né? Eu acho que eles sempre apoiaram o Bolsonaro, essa é a minha visão. Sempre apoiaram o Bolsonaro, só que em certo momento me perdi já. Porque eu acho que talvez tivessem esperança de que fosse surgir outra pessoa. Não, que o Bolsonaro estava certo e que a culpa era da pandemia. Então vamos culpar os chineses, por exemplo. Vamos criar várias teorias para continuar apoiando ele, porque ele é o capitão, ele que é o salvador. Ele é o presidente, né? Então ele não tá errado, porque ele não erra. Ele tá certo, ele é enviado de Deus, só que de alguma forma uma conspiração chinesa colocou esse né? No meio da população de rebanho, a destruir a economia mundial. Tem muita... Eu acho que um grupo também que é importante, que a gente não comentou aqui, mas que assim, meio que se manteve ao lado dele até apesar da pandemia e tal, são os militares, né? Que está totalmente relacionado à questão conservadora que você comentou. Porque assim, o Pazuello era militar, né? Tal especialista em logística, mas que foi capaz de desenrolar a vacina para a população e tal. E tinha um exército lá produzindo cloroquina em massa, assim, sabe? Tipo, que, assim, eu não lembro, mas eu acho que até hoje está meio que uma questão meio que inexplicável e eu acho que provavelmente vai ficar assim com a maioria das coisas relacionadas aos militares no país. Então, eu acho que... É porque quando você perguntou das identidades, eu lembrei daquele texto anterior, do Christian Lynch e não lembro mais do outro autor qualquer. Que era sobre as identidades do bolsonarismo. A gente tinha lá o lavajatismo, tinha os militares, tinha os católicos, os evangélicos, enfim, né? E o ponto central meio que de estudo é justamente o conservadorismo, tirando aqueles bolsonaristas de ocasião, que são meio que os lavajatistas, né? Tipo o Sérgio Moro, o Deltan, enfim. E, enfim, para voltar para a questão dos militares, eu acho que meio que surgiu, eles só se afastaram do bolsonarismo quando começou a criar uma cisão interna entre eles mesmo, sabe? Tipo, acho que a questão da pandemia se tornou um problema tão forte, assim, tão explícito, que estava difícil de se defender, que eles começaram a meio que tentar dar uma afastada, sabe? E eu acho que se a gente não teve um golpe depois das eleições do Lula, foi meio que porque também os militares já estavam meio tipo, isso não vai ser bom pra gente, a gente, tipo, vamos voltar pra cena política mais, tipo, submersa, assim, sabe? Não tão explícita. Tem uma dimensão mais utilitarista também, né? Meio, assim, são grupos que sequestram uma parte importante do Estado, sequestraram mais essa parte ainda durante o governo Bolsonaro, né? E não querem abrir mão.
Mas a coisa que eu estava comentando sobre o conservadorismo era justamente como uma chave que unia esses mais ferrenhos. Então, a ideia de que a divisão, ou pelo menos o dado mostra isso, assim, que a divisão aconteceu justamente entre quem valorava mais isso e quem valorava mais o liberalismo econômico. Então, o legal desse desenho é que a gente consegue, chama conjoint, né, um experimento conjoint. Então, a gente consegue pesar qual que é a proporção de relevância que as pessoas dão para cada tema. E aí, a gente viu claramente que as pessoas que davam mais importância para valores, e especialmente que eram mais conservadoras, elas tenderam a ser esse grupo que você comentou, Ramon, esse grupo que tava para ele, assim, com ele pro que desse e viesse, entendeu? Enquanto que as pessoas que valorizavam mais política econômica, ou seja, esperavam do Bolsonaro mais privatização, sei lá, elas meio que abandonaram ele. Não significa que essas pessoas de direita que valorizam mais os valores morais, o conservadorismo, elas não sejam liberais na economia. Elas são também. Só que elas são tão conservadoras que isso denota uma importância que elas dão maior nos valores morais. Ao mesmo tempo, não significa que esses liberais eles não sejam conservadores também. Só que eles dão mais importância para a política econômica do que para os valores morais. Então, os conservadores, inclusive, eles são mais liberais do que os próprios liberais. Eles são mais anti-Estado, teoricamente, ou mais alocação via mercado do que os próprios liberais. Só que eles são tão conservadores que eles não são afetados por nenhum tipo de mudança que possa acontecer em nenhuma gestão, em nada, assim. E o que o texto mostra no fim é que nem a proximidade com a morte afeta essa galera. Se você é conservador o suficiente, você tá com ele para o que der e vier. Você muda narrativas, assim, você muda o que você concordava 3 segundos atrás, dependendo do que vier de mensagem desse grupo identitário que se conserva, porque ele te protege. Então você precisa se apoiar em qualquer narrativa que apareça, porque isso gera uma proteção em você, né? Gera uma proteção em você. É a ideia de que... E tem muito a ver com o que a gente já falou aqui em alguns textos, né, do tal do cultural backlash. Meio que o medo que as pessoas têm, que as pessoas muito conservadoras têm, de que os progressistas acabem com as formas de viver deles. O que o progressismo seja uma ameaça que vai destruir a família deles, que vai destruir o jeito deles estarem no mundo. A identidade deles. A identidade deles, o que torna eles o que eles são. E valores muito importantes que eles tomam como sendo essenciais. Que pode ser a religião, mas a religião associada ao conservadorismo. Mas percebe, não é que primeiro vem o conservadorismo e a religião é só um braço desse conservadorismo, né? A família, mas que tipo de família? Uma família que reforce essa identidade conservadora, ou seja, 2 pais para eles não é uma família, 2 mães não é exatamente uma família. Ou pior do que isso, 2 mães dá medo de que eles que são pais não possam ser mais pais, mas é isso. Não que os pais conservadores se importem muito em ser pais, se importem em não reforçar papéis de gênero, de paternidade já pré-estabelecidos, mas não isso, mas é uma ameaça à possibilidade de ser, né?
É uma ameaça à possibilidade de ser eventualmente homofóbico, né? É uma ameaça a essa possibilidade, que restringiria um determinado tipo de liberdade que os conservadores não estão dispostos a abrir mão. E aí o que eu achei muito forte nesse, assim, falando parece que não foi eu que escrevi, né? Mas é porque olhando o dado eu achei muito forte essa ideia. Tem um gráfico que mostra o efeito marginal. O que é o efeito marginal? É tipo o efeito você isolando todas as outras coisas, sabe? E aí o efeito marginal do conservadorismo é absurdo, e é muito maior do que o efeito do contato com a Covid. Muito maior. Existe um efeito do contato com a Covid, das pessoas retirarem o apoio e tal, mas nem se compara ao efeito do conservadorismo tem na manutenção desse apoio. Então, por mais que, sei lá, na hora das eleições, uma galera tenha voltado, essa galera que ele perdeu foi uma galera que poderia eventualmente ter sido capturada por uma terceira via crível, por uma terceira via factível. O que aconteceu é que o problema das terceiras vias é que elas todas tinham uma relação muito íntima com ele. E ele conseguiu, de alguma maneira, se colocar ou se posicionar, como já tinha feito nas eleições, como o único capaz de vencer o petismo. Então isso acabou levando essa galera de volta, assim, ela foi meio, não queria, mas voltei pra ele. Mas essa galera é diferente da galera que tá com ele pro que der e vier, que se consolidaram como os bolsonaristas mesmo, assim, raiz, a galera que vai pra porta do quartel, vai... No texto, 25% da população continua fiel a ele, né? Então, no momento do texto, assim, que o texto foi escrito, 25% dessa população, apesar de tudo, continuava acreditando e seguindo e tudo mais, e apoiando. Então, assim, o que faria essas pessoas mudarem de ideia, sabe? Essa altura do campeonato? Não sei. Meio que aquela fala do Trump que se eu não sei se é atribuída a ele ou se é real essa fala, mas de que se ele mata uma criança em praça pública, tudo bem, tanto faz. Porque foi por um bem maior. Exato. Foi por um bem maior. O mito não erra. O mito não erra. Ele faz a gente rever nossas posições. Exato. E tudo que ele fala é 100% verdade. É tido como 100% verdade. Cada ação, cada comentário, ele falou, tá falado. Então, assim, eu acho que também, eu não sei, né, como é que mudaria essas pessoas, assim, o pensamento delas. Eu acho que isso é uma... Não sei, meio que essa ideologia bolsonarista tá reinando até agora, sabe? E vai reinar muito. É o que eu te falei, a gente não pode relaxar com a Michelle, por exemplo. Porque ela já foi lançada já como a presidente do partido, né? Que vai ser. Que ela vai vir, né? Então, assim, ela pode ganhar amanhã? A gente não sabe, mas daqui a tantos anos pode ser. Sim. Né? O Nicolas já sei que ele vai ganhar, ele vai ser presidente um dia, eu tenho certeza. Se ele não for preso até lá, né? Mas pelo menos, mas tipo assim, se agora ele pudesse se eleger e amanhã ele fosse a votação e ganhar. Ele não foi mais eleito? Mas esse discurso de Minas Gerais que alimenta ele politicamente. Então, aí que acontece, o que eu acho assim, ruim é porque ele é um filho do Bolsonaro. Ele é um filhote dele, sabe? Só que, tipo assim, acredito que com uma oratória melhor, sabe? Que demonstra conhecimento melhor. E jovem, né? Jovem, exatamente. Eu acho que é a imagem. Se Bolsonaro homenageou um torturador em câmara, o que foi o que o Nicolas fez com quem é eleitor do Foi um torturador sentenciado, não foi tipo assim, alguém, um militar que falaram que torturar, todo mundo sabe. Não, o cara realmente foi acusado, só não foi preso porque ele já era velho o suficiente pra não ser preso. Então, tem chances do Nicolas ser preso? Pode não. E de lá, e desse discurso do Bolsonaro, o impeachment da Dilma até cá, ele só ganhou mais forças, então... O Nicolas o Nicolas, assim, eu tava vendo, né? Ele não é só odiado pelo lado da esquerda, mas alguns da direita também odeiam, porque eu tava vendo recentemente. Ele vai ter que pagar, acho que 50 mil por quem caga dele, porque ele fala uma coisa que ama.
Mas é isso, é porque não existe. Teve essa. E o MBL é um exemplo muito bom, né? Dessa separação entre alas da direita. Isso mesmo. E aí eles se colocam como terceira via e aí eles se opõem também ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, né? Eles colocam como... são dois extremos diferentes e aí tem o MBL, que é a terceira via. Uhum. Então, essa rusga entre os dois faz sentido também. Agora, um ponto importante do discurso, dos enquadramentos discursivos populistas é conseguir estabelecer um enquadramento discursivo pró-povo de maneira crível. Vocês acham que essas novas lideranças, como, sei lá, o Nicolas, eles conseguem manter o tipo de apelo, o tipo de enquadramento discursivo pró-povo que o Bolsonaro conseguia fazer de forma crível, de forma genuína? Eu acho que o fato do PT estar no poder agora é uma coisa que eu ajuda muito, sabe? Porque o discurso contra a elite vai se fortalecer mais. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, talvez esses personagens tipo Nicolas não tivessem tanta atenção, assim, sabe? Eu acho que, assim, não consigo prever o futuro, né? Mas eu acho que isso ajuda muito, sabe? O fato de eles serem oposição agora é um combustível para esse... E eu acho que eles não estão nem aí pra essa parte mais política da coisa, sabe? A coisa certa pra eles é: você tá sendo apoiado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro falou que você vai ser o próximo, então é isso, sabe? Acho que eles não estão ligados nessa lógica de uma coisa mais crível da parte do populismo e etc. Acho que eles estão mais focados no que vai ser pró-Bolsonaro, sabe? E são pessoas novas da política também, né? Que não tem um passado assim pra ser criticado. Porque, por exemplo, Lula teve o Haddad, apoiou o Haddad, mas o Haddad já tinha todo o histórico dele de gestão lá em São Paulo que não era bem visto, que prejudicou muito, assim. Eu não acharia a escolha do Haddad para ser ministro da Fazenda horrível. Eu não apoio em nenhuma parte. E aí, com pessoas novas na política e novas também de idade tipo Nicolas, é muito difícil você fazer qualquer crítica ao passado dele. Ele é novo, ele pode errar ainda. Ele pode errar. Ele tem respaldo para errar. Ele tem, tipo assim, histórico limpo. Né? Ele está construindo agora a questão da peruca, né? Da questão da transfobia. Agora que ele está falando as merdas, né? E até lá a gente está batendo pau nele aqui, ó, todo tempo, gente. Calejado. Sabe que até lá ele é um incentivo para outros jovens, né, cara, política, né? Do lado deles. Mas também uma coisa que eu então, vejo até lá tem muita coisa pra... é que, tipo assim, eu já tô vendo que não tem uma participação já do lado da esquerda que possa bater no Nicolas, porque quem eu via que tinha assim, uma chance era a Tabata Amaral, correu, fugiu. Quem é a Tabata Amaral agora? Ninguém sabe. Acho que ela nunca teve essa chance. Não, pelo menos eu acredito que naquela época do absorvente, da pobreza menstrual, eu fiz até uma matéria no qual teve uma questão disso, de movimentos sociais, ela foi muito decisiva para que fosse revogado o veto do Bolsonaro, entendeu? Então, tipo assim, de repente parece que alguém lembrou e falou: nossa, existem mulheres que não têm dinheiro para comprar absorvente. E o cara chegar lá e embarrear, e simplesmente assim, todo mundo tem dinheiro? Será que camisinha é importante ser dado na rede pública, mas absorvente também não? Sabe? Então, assim, ela foi muito decisiva, ela foi bem contra, sabe, assim, para conseguir derrubar o veto dele. E eu vejo, assim, que a gente não tá tendo alguém, sabe, pra ter uma luz, sabe, ir de frente, pra ser o oposto dele. Tá difícil, viu? Lembrar a esquerda pra gente não se acomodar também, né? Porque não é porque a esquerda ganhou agora que, sei lá, na próxima eleição a gente continua aí. E ainda mais vindo essa galera tão nova. Tipo, o Nicolas foi o mais bem votado de Minas Gerais, né? O Nicolas. Então, existe muito essa força ainda. Eu acho que daqui até lá vão vir mais jovens, mais galera pra bolsonarista que vai ter mais força ainda. E eu acho também que a decisão, assim, tipo, no campo eleitoral que fez o Lula ganhar foi o Bolsonaro ser um péssimo presidente. Agora é o Lula manter um governo bom para que ele não seja a decisão dele da perca para o futuro. Porque agora eu estava até conversando com alguns colegas de trabalho que também é daqui do IPOL, né? Eles pegam umas referências internacionais de análises aqui do Brasil de que a nossa política está alternando, uma hora direita, outra hora esquerda, uma hora direita, outra hora esquerda, né? Então, assim, é problemático se na gestão atual agora do Lula ele for ruim, né? E aí é a abertura para o outro de esquerda que alguém vai lançar
alguém vai aparecer para ser contra, né? Nicholson não ganha amanhã porque ele não tem idade, só isso. Mas sabe que eu acho ainda um desafio para o estabelecimento dessa... Sim, porque foi um problema para o PSDB por muito tempo, né? Foi um problema para o PSDB conseguir gerar esse tipo de conexão com o povo. E populistas capengas, eles acabam tendo essa dificuldade ao lidar com personagens, sendo populistas ou não, que conseguem estabelecer as conexões de maneira mais forte com o povo, com o popular, com a ideia do espontâneo, né? Então eu ainda acho que é um desafio grande assim, para personagens como o Nicholas se tornar genuinamente alguém em que as pessoas vão votar estando distantes temporalmente do Bolsonaro. Porque uma coisa é você conseguir transmitir voto, você conseguir transferir voto estando no cargo. Outra coisa é você conseguir transferir voto estando um pouco mais distante do cargo. Isso, o próprio, tudo bem que o Haddad tinha já essa imagem um pouco ruim da galera de São Paulo, assim, uma crença por parte das pessoas de que não tinha feito um bom governo, especialmente no interior de São Paulo, que ele não governou, né? E que tem uma oposição forte ao PT, assim, em alguns lugares do interior de São Paulo, fora da grande São Paulo, fora ali do ABC. A gente viu que ele teve uma dificuldade de conseguir pegar essa transferência do Lula diretamente, né? Ele conseguiu, do Lula diretamente, que pensa alguém, ele conseguiu ajudar demais a eleger a Dilma, que era uma figura que não tinha uma carreira política consolidada, né? Uma burocrata, uma pessoa ligada mais à gestão, né? Ela não tinha uma carreira política do ponto de vista eleitoral, especialmente, tão relevante, né? E ele foi fundamental para ela ganhar, mas porque essa proximidade ajuda na transferência. Não sei o quanto o Bolsonaro consegue transferir daqui a 3 anos, se ele não puder concorrer, que é o mais provável que aconteça. Então, é mais provável que ele não consiga concorrer. Vocês acham que ele... Eu acho que ele vai conseguir. Vocês acham que ele vai conseguir? Não sei se seria de interesse dele, na verdade. Eu acho que ele preferiria manter um cargo tipo senador, sabe? Ou o Michele Não sei, eu acho que ele tem a vaidade suficiente pra concorrer de novo. Eu acho que ele tem a vaidade suficiente. Eu não acho que ele vai ser indiciado por nada. Pode ser acusado de muitas coisas, mas não acho que vai ser indiciado por nada. Estão tentando aí deixar o inelegível, se você quiser falar, por 2 mandatos, né? Mas será que vai conseguir Não, acho que não. É porque é isso, pra isso você precisa realmente, né, indiciar a pessoa e aí você vai precisar indiciar, acusar a mesma coisa. Mas assim, eu digo, realmente fechar o processo, né, ter dados materiais e tudo mais, e eu não acho que vai. Vamos ver com 2 ministros aí a mais no STF no PT, né? Que acontece. Mas assim, essa questão do... Será que o Nicholas vai ser a nova estrela da direita de fato, ou ele simplesmente vai ser mais um fagocitado pelo bolsonarismo? Não sei, porque o Bolsonaro tem a família toda lá dentro também, né? A gente tem que pensar nos filhos dele de fato, assim. E fora todo o resto, porque a gente tem Ricardo Salles no Senado. É no Senado? Não, na Câmara. Ricardo Salles na Câmara, Damares no Senado. Então, tipo, eles estão bem... Eu acho que, na realidade, esse exercício de si também, com uma distância tão grande, com tudo que está acontecendo agora, é isso, assim, é realmente um exercício de si, mas eu acho que não dá muita coisa. Não leva a gente para muito lugar que dê realmente para fazer uma análise, porque a gente viu no último ano o que pode acontecer. Quem que diria no começo do ano que o Lula ia vencer a eleição? Eu não diria. Então, assim, eu acho que muita coisa pode acontecer mesmo e eu não faço nada ideia. E que em algum momento diria que seria tão apertado depois. Pois é. Porque primeiro a gente pensou, será que ele ganha? Depois falou, ganha com uma margem Exato. grande, ganha até no primeiro turno.
eu cometi o erro de não ser prudente que nem a Flora e resolvi fazer previsão, né? Então, o amigo meu que me entrevistou no dia, ele falou assim, e aí? Eu falei, acho que vai no primeiro turno. E não só não foi no primeiro turno, como foi mega acertado. Às vezes como a gente é ou cientista político ou quase cientista político, o nosso exercício de futurologia é sempre mais informado, né? É tipo um palpite, as pessoas chamam de educated guess. É tipo um chute de quem sabe. O chute de quem sabe não é igual ao chute de quem não sabe, mas não deixa de ser uma previsão meio que baseada no que rolou, né? E num cenário tão imprevisível, como você disse, fora tão distante, eu acho que ele acaba sujeitando a gente a ter educated guess todos errados, assim, eles são educated, mas são todos errados. Eu sempre evito as previsões. É tipo o impeachment da Dilma, só no último segundo que a gente soube. E teve vários cientistas políticos que estavam tudo errado. Né? Mas é porque tem muito nosso desejo também, né? As pessoas não Eu mesmo, assim, eu pensava que o Bolsonaro ganharia, sinceramente. Não deduzia, eu tava ali na fé de Deus, mas eu não deduzia que ele perderia. Mas quando eu vi que tava lá 70%, 80% Lula na frente, assim, cara, já lá no Rio, me deu um negócio assim, sabe, já comecei a gritar, aí o povo começou a gritar, aí depois foi lá, segundo turno. O impeachment eu também falei que não ia ter. Eu falei não vai ter. Porque eu achava que o PT era muito forte enquanto partido e na sociedade. Mas assim, foi obviamente um impeachment contestado e... Não, lógico, mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo dos dois lados. Também, obviamente, ali rolou muito dinheiro para não virarem um voto, só que em algum momento os parlamentares perceberam que virar o voto contra era a melhor solução do ponto de vista hipermajoritário. Eles se comportaram do ponto de vista hipermajoritário, porque o que rolou? Eles perceberam que as bases deles todas eram localmente a favor da deposição. Então, eles acabaram se comportando até de forma oportunista. Eles perceberam que o Temer podia entregar mais para eles e que os eleitores podiam punir eles depois por não apoiarem. Né? Então, ficou uma coisa mais de nicho, de candidatos mais ideológicos, mais à esquerda. E foi curioso até que o próprio PT, né? O PT deu uma guinada mais à esquerda depois de 2016. Né? Depois de 2016 o PT volta um pouco para a esquerda, se reaproxima do PSOL, o qual tinha se afastado bastante desde a criação do PSOL, né? Porque a criação do PSOL justamente pela não concordância com as práticas do PT, que pretensamente estavam fazendo exatamente o que o PSDB fez, que basicamente é o que todo presidente faz, que é comprar o Congresso. O problema não seria esse, né? Mas, então, eu acho que assim, desses textos e desse nosso debate, fica um pouco a ideia de que a pandemia foi bem esse marco, assim, foi bem um evento drástico, um evento crítico que separou esses apoiadores que começaram a se unir a partir do impeachment, ou seja, essa ideia antipetista, ela tem, sei lá, o ápice ali em 2016, né? Assim, é quando o PT, principalmente eleitoralmente, perde demais. Não sei se vocês lembram, nas eleições municipais que acontecem em 16. O PT, ele tipo... Só vai ter um efeito sobre o PSDB depois. Esse efeito inicial, ele é muito sobre o PT. E aí, depois que outras lideranças vão começar a ter essa derrocada, o MDB também, um pouco, também pelo mandato Temer e pelos escândalos envolvendo o Temer, mas o PT ele perde muito nesse primeiro movimento. E aí está a gênese desse grupo que chegou na pandemia
elegendo o Bolsonaro, mas que sai da pandemia ou no meio da pandemia meio que ideologicamente ou identitariamente dividido. Né? Identitariamente dividido. Um movimento da direita que até a gente chama no texto de diminuir a polarização, mas por quê? Porque a ideia de que a direita ela estava no extremo por conta da eleição do Bolsonaro, não um extremista. Imagina, um extremista conquista a hegemonia na direita. Então a tendência é que toda a direita se extremize. Né? Você meio que engole a centro-direita ali. Né? E aí você tem um movimento de contraposição a isso, que no fim, eleitoralmente pode ter surtido um efeito, mas não conseguiu ser mais forte do que essa rejeição que a galera continua tendo ao PT, ou à esquerda, ou à figura do próprio Lula, né? Fala, não sei. Eu fiquei pensando assim, até quando que a esquerda vai estar fadada ao antipetismo, assim, até quando que esse discurso antipetista vai fazer sentido e se retroalimentar com o bolsonarismo. Eu acho que o Lula tá tentando fazer isso, tipo, de melhorar a visão, mesmo que de uma forma simples. Tipo assim, agora ele deu o aval, né, de aumento do salário dos enfermeiros, que é uma coisa extremamente, a saúde ela é extremamente delicada, né, no país, porque falta saúde para todo mundo. Né? Então, por exemplo, eu estava aqui na reunião porque eu estava recebendo a apresentação do plano que eu vou ter de saúde, coisa que eu não tinha antes, né? Então, pra mim, ficar horas e horas numa fila pra você tomar uma injeção que a garrafa é toda fodida, porque tá morrendo de dor de cabeça. Imagina que eu tenho câncer, igual um amigo meu que morreu ano passado. A questão da saúde, assim, dessa questão do trabalho, né? E do aumento do salário já é uma coisa boa. A questão, eu vejo assim, que é uma forma de conquistar o seu público. O aumento das bolsas de pesquisa que a gente recebeu às universidades. São coisas que na hora que alguém vem falar, algum bolsonarista vem falar alguma coisa pra mim, eu falo, meu filho, ó, investimento. Isso aqui não é dinheiro jogado fora. Isso aqui não é dinheiro pra bula peniana e Viagra, não, querido. Não é rio de dinheiro em leite condensado. Não, isso aqui é ciência, isso aqui é saúde. Tô dando qualidade de vida para que as pessoas possam trabalhar e receber, né? Então, assim, eu acho que é uma construção que demora um pouquinho, mas que está caminhando. Mas isso parece que fortalece só o eleitorado. Exatamente, é muito difícil, cara. Porque o negócio é justamente quebrar. Como que a gente quebra essa conexão identitária que conservadores se estabeleceram e as coalizões se formaram em torno disso? Coalizão não só de partidos, mas de basicamente todas as denominações evangélicas. Qual candidato conseguiu ter apoio de todas as denominações? Ou todas não, tá, todas. Não, mas de 100%, 90%. Né? Não, a maior parte das denominações grandes, né? Sim. Quem consegue juntar Silas Malafaia, R.R. Soares e... Cláudio Duarte, Feliciano. Qual que é o outro do chapéu? Edir Macedo, nossa, super importante. Isso é verdade. Esqueci o nome do... Qual o chapéu? Não faço ideia. Do chapéu de boiadeiro. É o Valdomiro Santiago. Isso. O boiadeiro. Então, olha só. Valdomiro, Edir Macedo, R.R. Soares, Silas. Aí você já tem a Assembleia de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça e Igreja Universal.